Então nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Como eu falei, eu vou dar uma passada rápida aqui. E se tiver alguma dúvida, vocês perguntam. Hoje é a noite de tirar dúvidas. Matthew 28, 19 and 20. Ok? Matthew 28, 19 and 20. Mateus 28, versículo 19 e 20. Vamos ler em português. Portanto, vou ler o versículo 18, do 18 até o 20. E aproximando-se Jesus, falou aos discípulos: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Por isso, vão e façam discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Me empresta uma em inglês. Agora eu vou ler em inglês o Mateus 28, do verso 18 até o 20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Então Jesus, ele ordenou aqui o batismo. Na folhinha você vai acompanhar comigo o primeiro ponto aí do batismo. É um compromisso, um commitment. Isso é um mandamento, é um commandment de Jesus para os discípulos. E também é um testemunho público da sua fé. Então, o batismo é um símbolo, tá? Vocês não precisam ficar presos na folha, mas preste atenção no que eu vou falar aqui, depois você pode acompanhar com calma em casa. Você não vai fazer, o batismo, ele não vai transformar você hoje, entendeu? O batismo não transforma ninguém. Às vezes a pessoa está pensando assim, eu vou batizar, eu vou entrar uma pessoa, na hora que eu sair da água, eu sou outra pessoa. Sorry. No magic. Não tem mágica no batismo. Alright? Apenas entra um pecador seco, sai um pecador molhado. Que precisa trocar roupa e... Alright? Mas um pecador que fez um compromisso público de servir a Jesus. Alright? Então é isso que o batismo é. Diga comigo, o batismo é apenas um símbolo, por favor. O batismo é apenas um símbolo. É um símbolo de quê? Da sua fé. Eu não tenho dúvida da fé de nenhum dos irmãos, nem mesmo das crianças. A única razão que a gente está tranquilo em batizar essas crianças, eu penso que nós estamos batizando as crianças com menos idade que a gente jamais batizou aqui. Mas a gente não tem dúvida da fé delas. A gente está acompanhando as crianças há vários anos. São crianças que estão na casa de Deus. Aqui a gente conhece bem vocês. Então, o batismo, ele é o compromisso dessa fé que você tem. Você vai proclamar, declarar diante das pessoas e dos anjos de Deus e dos demônios. Você está dando um testemunho. Sabe quando você vai na corte, dá um testemunho? É isso que o batismo é. Você, diante daquelas pessoas ali. E o batismo é simples. O símbolo é quando você deita na água, que esse batismo a gente chama o batismo por imersão, onde você vai na água até ficar completamente debaixo da água, significando que você está morrendo para a vida velha, morrendo para as coisas do mundo, morrendo para o que não é de Deus, tá? E eu vou pedir para você olhar nesse momento
a página do commitment. Essa página do compromisso do batismo, você pode olhar ela comigo aí? Eu vou ler em inglês para ajudar as crianças, mas vocês podem acompanhar aí, tá bom? Eu vou ler em inglês aqui. My commitment in baptism is to serve Jesus and only Him every day of my life. Okay, kids? All right? The commitment is right, okay? For this commitment, I renounce the world and the things of the world, music of the world. Oh, does anybody here listen to music that is not Christian? You don't have to raise your hand, but you're giving this up now. Parties with the world, drinking alcohol. Nobody does this here. I just want to make sure that we are doing this, okay? That's the commitment. And I renounce the things of the devil and everything that belongs to him. What belongs to the devil? Bad movies, bad videos, bad words, and other stuff. Everybody knows what belongs to the devil, right? Everybody knows, right? So when you open your phone and you on TikTok and you're seeing stuff, you know what is God's, you know what is not God, right? So you know we don't have to tell you, right? Okay. Now, I commit to read the Bible at least 5 days a week. I always like to leave 2 days out just to give you a break. But if you have this thing of reading the Bible 5 days a week is wonderful, but please do this commitment, all right? I want to ask you guys right now, especially the kids here in the front, who is reading the Bible right now, anywhere in the Bible? Raquel is not reading the Bible? Not reading the Bible right now? Where are you reading? Yeah. Are you reading? I'm not sure. Ela está lendo ou não? Okay. So, você está lendo? Are you reading the Bible? I have to start. Você já leu o Novo Testamento alguma vez? Mas começou, né? Parabéns. So, one of those commitments is to read the Bible. All the kids say with me, my commitment is to read the Bible every day. Because without the Bible, we cannot be Christians. Okay? We can be coffee drinkers, but not Christians. We have to read the Bible to be a Christian. Depois eu vou falar para os adultos, não se preocupe. Eu falo com eles depois. Now, the second commitment, I commit to having a prayer time alone in my room every day in the model of Matthew 6:6. Let's read Matthew 6:6 to see what's there. I'll be reading in English first. Em português diz assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Let's read it in English. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Quem de vocês aqui costuma orar em casa? Kids, quem costuma orar em casa? Tem um momento de oração? Não está tendo? Oh, okay. So, say with me, please. I commit to having a prayer time in my home every day of my life. Yeah. If we don't pray, we cannot talk to God. We cannot be Christians, okay? We are not Christian just because we come to church, all right? We are Christian because we read the Bible and we know God through the Bible, and also we talk to Him, all right? You guys are there, you don't need English, right? You prefer Portuguese? You prefer it? Você prefere português? Okay, that's fine. That's fine.
So, the other commitment here. I commit to come to church. Isso aqui é mais para os adultos, porque as crianças, né, se o pai não vem, ela não pode vir, nem pode avisar. Não precisa. E esse último também é mais para os adultos. I pledge to be faithful in the Lord's tithes and honor God with my finances. Alguma das crianças aqui já está trabalhando? Claro que não, né? Tá, mas às vezes você pode ganhar um dinheirinho, e quando você ganha um dinheiro, o que a gente tem que fazer? Alguém já deu dízimo das crianças? So, you know what dízimo is, right? You know what dízimo is? 10% of our, if we have a work, you work a whole day and they paid you $100, $10 is God's. That's dízimo. A palavra dízimo, or tithes in English, means 10%. Somebody say with me, tithes means 10%. 10% is if you take something and you cut it in 10 pieces, right? One piece is God's. Got it? If you have $10, how many is God's? $1, right? If your father gives you $10, how much is your tithes? $1, right? Alguma dúvida? Ok. Os irmãos aí adultos, vamos só lembrar aqui o nosso compromisso de batismo, né? Meu compromisso do batismo é servir a Jesus, a Ele todos os dias da minha vida. Por isso eu renuncio o mundo e as coisas do mundo, né? Renuncio às coisas do diabo, etc. Agora, o mais importante, eu tenho um compromisso, eu me comprometo a ler a Bíblia e ter um alvo de leitura todos os anos da minha vida. Gente, muita gente que batizou há 20 anos atrás não leu a Bíblia até hoje. Gente que batizou há 30 anos atrás nunca leu a Bíblia. Se no dia do batismo você faz esse compromisso de ler a Bíblia todos os anos da sua vida, a sua vida cristã vai ser diferente. Você não vai ser como muitos cristãos que estão no banco da igreja há muitos anos, mas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem Deus, porque a gente conhece Deus na Bíblia. Então, faça esse compromisso. O batismo não é só um momento de ter um compromisso com Jesus e com Deus, é um compromisso que envolve ter um compromisso com a palavra de Deus e, como eu sempre falo aqui, ter um momento de oração. Eu me comprometo a ter um tempo de oração sozinho no meu quarto, todos os dias, no modelo de Mateus 6, né? Eu sempre falo que Jesus, lá em Mateus 6, não está escrito assim: quando orares, entra no teu carro, põe a chave na ignição, abaixa os vidros, se estiver no verão, puxa o teto solar, alguma coisa desse tipo, e começa a orar. Não. Ele fala: entra no quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto, porque alguém diz comigo, essa é a oração do crescimento. Deus ouve qualquer oração que você faz, qualquer hora do dia, lavando louça, pintando parede, passando velho. Deus, Ele ouve todas as orações, mas não é a oração do crescimento. A oração que Jesus prometeu nos recompensar e nos crescer é essa que a gente entra no quarto, fecha a porta e tira aquele tempo sozinho com Ele. Muito bem. O segundo ponto aí, que eu também não vou demorar, é o da Santa Ceia. Voltando aí para a página, ok? Kids, eu posso falar em português, todo mundo vai entender, não é? That's right. So, a Santa Ceia é o privilégio que os irmãos vão ter depois do batismo, ok? Então, no próximo dia 2 de dezembro, vai ser? O primeiro domingo? Anyway, o primeiro domingo de dezembro vai ser a Santa Ceia, que sempre é no primeiro domingo. Então, todos os batizados, no dia da Santa Ceia, dia 3 de dezembro. Então, nesse dia aí, que vai ter a Santa Ceia, vocês vão tomar a Santa Ceia pela primeira vez. E aí vocês estão... Agora, a Santa Ceia é uma ordenança de Jesus, tá? E a vida de Jesus é transmitida para nós na Santa Ceia. Agora, deixa eu explicar uma coisa para as crianças e para os adultos também. A Santa Ceia é um momento de renovar a nossa aliança com Deus.
Right? Então, tipo assim, o culto da Santa Ceia é um culto que você não pode perder. É uma vez por mês. É aquele culto que você não quer faltar, porque é a única oportunidade que a gente tem de tomar a Santa Ceia, que é um alimento espiritual. Naquele pedacinho de pão, naquele pequeno cálice, está um símbolo muito poderoso do sangue do corpo de Jesus, que alimenta o nosso espírito, nos dá força para a gente servir o Senhor. Só que eu queria que você prestasse atenção que a gente não pode tomar a Santa Ceia de qualquer jeito. Imagina se você passou a semana brigando com seu irmão em casa, desobedecendo a mamãe, I don't know, fazendo alguma coisa errada na escola, não pediu perdão a Jesus, não se arrependeu. Aí chega na igreja domingo, é a Santa Ceia. Mas a minha semana foi bad. Você vai ter, naquele momento, você não precisa deixar de tomar ceia, mas você tem que pedir perdão ao Senhor. Você tem que falar: Jesus, eu não fui muito legal essa semana não. Estou precisando perdoar meu irmão, estou precisando obedecer melhor a minha mãe. Acho que eu não lavei a louça essa semana, que era para eu lavar quarta-feira. Eu acho que eu não fiz o meu dever de casa. Eu acho que eu colei naquela prova. Você vai ter que pedir perdão ao Senhor, porque você não pode tomar Santa Ceia fazendo coisa errada. Todo mundo entendeu? Mas você vem diante do Senhor. Sabe aquele momento que a gente ora na Santa Ceia? Que os irmãos levantam as bandejas para orar? E que eu falo assim: quem quer renovar a sua aliança com Deus, renova nesse momento. Esse é o momento de você pedir perdão a Deus, de você falar: Jesus, eu fiz aquilo errado, me perdoa, me purifica, porque eu quero tomar Santa Ceia em paz, eu quero tomar certo, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Alguma pergunta sobre o batismo e a ceia até agora? Porque eu estou correndo, mas vocês vão ter que ouvir o vídeo todo lá, tá bom? Leitura da Bíblia, eu só vou bater uma tecla aqui que já foi falado. Todo aquele que ama a Deus, ama a palavra de Deus. Alguém tem uma Bíblia aí? Pode segurar ela um minutinho? Só um símbolo, só para fazer um símbolo assim, muito precioso. Você pode falar algumas palavras comigo? Fala assim, por favor: Senhor, obrigado que o Senhor me deu a sua palavra. Na minha língua, eu posso ler na minha casa, todos os dias. Amém. Uma palavra para todos nós aqui. Aprenda a amar a palavra de Deus. Ame a Bíblia. Ok? Quando eu tinha 11 anos de idade, 11, eu já tinha lido a Bíblia toda 3 vezes. Eu comecei a amar a Bíblia quando eu comecei a ler, com 7 anos. Que eu comecei a aprender a ler, eu comecei a ler a Bíblia. E a Bíblia tem sido o meu livro preferido, principal, tá? I read all the books, but that's the main book. Eu leio esse livro, eu termino de ler ele aqui, eu começo a ler ele de novo. Porque esse livro, quem sabe aqui quantos anos Deus gastou para escrever a Bíblia? Quem sabe? That's right. 1600 years. Can you believe it? 1600. 1600 years God took to write the Bible. So he wrote it very slowly. He did it carefully with love for us. We got to treasure this book. It's the Word of God. Okay? So, como eu não vou ficar batendo aqui na mesma tecla, o number 4 é compromisso com a casa de Deus, né? Ou em inglês aí é the commitment to the house of God. Eu não vou ler os textos que estão aí, mas um dos compromissos que nós temos é com a casa de Deus, tá? O prazer daquele que é salvo
é estar nos átrios ou na casa de Deus, de acordo com o Salmo 84, que é o número 2 que está aí. Ok? E no número 3 eu coloquei assim: na nossa igreja é costume avisar quando faltar o domingo. Esse é um costume nosso, não é uma regra da Bíblia. Mas eu coloquei esse costume na igreja só para as pessoas honrarem melhor o dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor, ela começou no primeiro século, quando os cristãos começaram a se reunir no domingo, porque os judeus adoravam a Deus no sábado, mas Deus não mandou a gente guardar o sábado. Quem sabe aqui das crianças qual o dia da semana que Jesus ressuscitou? Yes, Sunday. Ele ressuscitou no Sunday, right? Aí depois ele apareceu de novo. Quem sabe qual o dia que ele apareceu? No Tuesday. Jesus ressuscitou no Sunday morning e apareceu para os discípulos a primeira vez. A segunda vez que ele apareceu, porque ele desapareceu depois. Aí a segunda vez que ele apareceu, qual o dia da semana que ele apareceu? Quem sabe? Sunday again. Domingo de novo. Yeah. E a terceira vez que ele apareceu, se eu não estou enganado agora, foi no domingo de novo. E os discípulos, eles começaram a se reunir no domingo, e o domingo passou a ser chamado o dia do Senhor. Eu quero ler um versículo só da Bíblia, em Apocalipse, Revelation. If you have the Bible, the last book of the Bible, Revelation, ou Apocalipse. Eu quero só ler esse versículo, só para você ver de onde vem essa expressão, o dia do Senhor. Ele está no capítulo, Apocalipse capítulo 1. Versículo 9, versículo 10. Revelation 1:10. Ok, em português está assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. O dia do Senhor era o domingo. O que João está dizendo aqui é que ele foi arrebatado, ele recebeu a revelação do Apocalipse no dia de domingo. Em inglês está escrito assim: on the Lord's day I was in the spirit and I heard behind me a loud voice like a trumpet. So, o dia do Senhor é esse dia que a igreja se reúne. A gente tem culto terça, Tuesday, a gente tem culto às vezes Friday, mas o dia do Senhor, qual que é o dia da semana que é chamado dia do Senhor? Qual o dia que a gente não pode perder o culto na igreja? Qual o dia que a gente deve mandar um aviso quando faltar? Só para honrar o dia do Senhor. Porque tem gente que gosta de trabalhar no domingo, ficar em casa. Não. Ok, tithes and offerings, eu não vou falar, já falamos. Agora eu vou falar o ponto 4, 6 na verdade. Working in the house of God, trabalhando na casa de Deus. Nós já temos algumas crianças aqui que trabalham na casa de Deus. Quem faz alguma coisa aqui na igreja já? Quem dança na igreja? Quem canta na igreja? Trabalha com as crianças. Nós fomos salvos por Deus para fazer alguma coisa na casa dele. Ok? Nós não fomos salvos só para ficar sentado assistindo. Então, quem tem vontade de fazer alguma coisa para Deus, além de mim? Amém. Deixa eu dizer que Deus tem uma coisa para você fazer. Não sei qual é. Talvez você já tenha vontade de fazer alguma coisa, mas Deus chamou você, Ele salvou você, Ele te deu duas mãos, Ele te deu dons, porque Ele quer que você faça alguma coisa na igreja, tá bom? Só queria falar uma coisa para você: se você sentir vontade de fazer alguma coisa na igreja, cantar um louvor, ler a Bíblia, fazer alguma coisa, fala com o pastor: pastor, eu quero fazer aquilo, você deixa eu fazer? Porque se você não pedir, eu não vou saber que você quer fazer, entendeu? E às vezes você pode estar esperando assim: eu vou esperar o pastor me chamar para fazer, mas eu não sei o que você quer fazer. Se você quer fazer algo para Deus, você fala para mim, tá bom?
Às vezes eu vou chamar você, mas mostly I want you to offer something to God, right? Quem tem vontade de tocar na igreja? Pois é, músicos. Então, estudar para ser um músico e tocar na casa do Senhor, entendeu? Deus nos chamou para o serviço. Eu vou ler um versículo que não está... Não, ele está aqui, é o primeiro que está aí, é Efésios 2:10. Esse aqui eu vou ler. Porque ele fala assim, ó, Ephesians 2:10. Deixa eu ler rápido, não precisa achar. Porque somos feitura sua, isso é, criação de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Deus nos criou para as boas obras. Deus nos criou para fazer algo para Ele, na casa dele, não só o nosso trabalho de limpar a casa, de pintar a parede, de ser um médico, de ser um engenheiro. Não, Deus não chamou a gente para trabalhar só para ganhar dinheiro. Deus chamou a gente para trabalhar na casa dele, cantar, pregar, ensinar alguém a palavra de Deus, entendeu? Cuidar das pessoas velhinhas, ir no nursing home, orar por alguém, evangelizar uma pessoa, falar uma palavra para um amigo na escola. Quem das crianças aqui já falou de Jesus para algum colega na escola? Parabéns, salva de palmas para essas crianças. Parabéns. Isso é trabalhar para Deus, quando você fala de Jesus para alguém que está do seu lado e está precisando. Não, deixa eu falar algo muito importante, que é o batismo com o Espírito Santo. E aqui eu estou correndo, né, como eu disse. É uma promessa para dar poder àquele que serve a Deus. Eu quero ler Atos capítulo 1. E o livro de Atos, se você vier Mateus, Marcos, Lucas, João, aí você encontra o Atos, tá? Vale a pena esperar você abrir a Bíblia aí no livro de Atos, ou Acts, chapter 1, verse 8. Atos 1, o versículo 8. Aliás, vou começar com o versículo 4, né, que está aqui. No versículo 4 diz assim: estando com eles, Jesus ordenou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes. Bom, deixa eu prosseguir. Versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aí no versículo 8 está escrito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Quem das crianças aqui pode me dizer qual foi a promessa que Jesus fez para os discípulos? Sabe quando Jesus falou para os discípulos que ele ia voltar para o céu? Sabe? Esse momento que ele falou para os discípulos: eu vou voltar para o céu, eu não vou ficar aqui com vocês, eu vou ter que voltar. Só que eu vou fazer uma promessa para vocês. Quem sabe qual era essa promessa? Eu vou deixar o Espírito Santo, eu vou enviar o Espírito Santo para ficar com vocês. Alguém diz comigo assim: o Espírito Santo é uma promessa de Deus para nós. Agora deixa eu explicar a importância dessa promessa. Isso é muito importante. Kids, isso é muito importante. Ninguém, 3 vezes ninguém. Só mais 4, ninguém. Vai conseguir servir a Jesus e obedecer à Bíblia sem o Espírito Santo. Ninguém. Não adianta você dizer assim: eu vou fazer todo o esforço da minha vida para servir a Deus, porque eu amo a Deus e eu quero obedecer a Ele. Você vai começar, mas daqui a pouco você vai fazer alguma coisa errada e não vai conseguir fazer. Nós só conseguimos servir a Deus se a gente receber o poder do Espírito Santo. Para isso, você tem que orar pedindo: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Agora, o que é o batismo com o Espírito Santo? Deixa eu explicar algo rápido aqui para você.
Como eu não tenho 2 copos de água aqui, você pode imaginar eu com 2 copos de água na mão? Só que os 2 estão pela metade, ok? Só que eu pego esse copo aqui e eu começo a derramar água no outro. O que está acontecendo com o outro? Está enchendo, está enchendo, está enchendo. Ele enche tanto que ele começa a derramar. Quando ele derrama, ele foi batizado. Quando o crente começa a ser cheio do Espírito Santo, quando ele enche até explodir, é isso que a gente chama de o batismo com o Espírito Santo. É a mesma coisa do batismo na água. Quando você batiza na água, você abaixa só os ombros e fica a cabeça de fora assim? Você batiza tudo, right? O batismo vai até, right? Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, é que o Espírito Santo encheu você. Ele não encheu só um pedacinho de você. Ele foi enchendo todos os quartos do seu espírito, todos os espaços dentro de você, encheu, e você começou a falar em línguas porque você transbordou, você ficou cheio, entenderam? Alguma pergunta sobre o batismo com o Espírito Santo? Pode ser de adulto, de criança? Alguma dúvida? Alguma criança que já foi batizada com o Espírito Santo? Aleluia! Aleluia! Algumas crianças aqui já foram batizadas com o Espírito Santo. Algum adulto aqui que não foi batizado com o Espírito Santo ainda? Amém. É só pedir. É só pedir. É só dizer para o Espírito Santo: eu não posso servir você sem o seu poder. Eu vou falar para vocês: insista em receber o Espírito Santo. Faça as suas orações, peça. Deixe o Espírito Santo descer sobre você. Adore a Ele, entende? E se encha do Espírito. Se você está lendo a Bíblia, está enchendo do Espírito. Se você está orando, está enchendo do Espírito. Se você está adorando, louvando, você está se enchendo do Espírito. Só que você tem que encher até transbordar. Você tem que pedir para o Espírito Santo para Ele realmente te encher. E recebereis poder. Aqui na igreja a gente dá muita pregação, a gente ensina, essa aula é um ensinamento. Mas o poder, só o Espírito Santo que pode dar. Você pode aprender uma coisa, mas você não tem força para fazer aquilo. Você só vai ter força se receber o poder. Alguém diz comigo assim: eu dependo do Espírito Santo para ser cristão. Então, por favor, não ignore o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo na sua vida. Número 7, a oração. Como construir e manter uma vida de oração? Bem, eu queria parabenizar aqui todos os membros da igreja, porque a gente já fez escola de oração, já ensinou isso aqui. Algumas crianças já estão começando um programa de oração. Qual das crianças aqui já tem o seu momento de oração no seu quarto? Quem tem o seu momento de oração? Mais ou menos, né? Tem que melhorar. Quem não tem, quem não começou ainda, tem que começar. Então como é que começa um momento de oração? Tem 6 passos para fazer um momento de oração. Se eu ler em português, todo mundo vai entendendo, vai? Primeiro, você tem que ter um lugar e uma hora. Todo mundo aqui tem o seu quarto? As crianças, todo mundo tem o seu quarto. O melhor lugar de orar é no seu quarto. Alright? E talvez vai ser depois que você chega da escola. Ou talvez você vai querer orar antes de ir para a escola. Aliás, isso é uma ótima ideia, orar antes de ir para a escola. Porque quando você chega naquela escola, meu Deus, só Deus sabe o que você vai encontrar ali. Orar antes de ir para a escola é uma ótima ideia, ok? Muitos de nós adultos, a gente ora antes do trabalho. Às vezes o pai sai 5 horas da manhã, ele levanta um pouco mais cedo, 4h30, vai orar. Porque antes de começar o dia, diga comigo assim: antes de começar o dia, eu devo falar com Deus. Olha, eu gosto de oferecer o primeiro momento do dia para Deus, tá? Então, a hora e o lugar é no seu quarto e você escolhe a hora de orar. Alguém sabe que tinha uma pessoa na Bíblia que orava 3 vezes por dia? Quem sabe? O profeta Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Eu penso que era de manhã, meio-dia e à noite, eu não sei, tinha que perguntar para ele que hora que ele orava, mas era 3 vezes. Fantástico, não é? Você ter 3 momentos de oração por dia? Eu gosto de ter 2,
eu faço 2. Eu gosto de ter um de manhã e um antes de dormir. Sabia que quando você tem 2 momentos de oração, dá para você orar mais? Porque se você orar 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite, você já orou meia hora. Se você orar meia hora por dia, 6 dias por semana, você já orou 3 horas de oração. Se você orar 3 horas de oração por semana, você vai orar 12 horas de oração por mês. E se você orar 12 horas de oração por mês, você vai orar 144 horas de oração por ano. Não é uma bênção? Basta orar 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite. Fala comigo, é muito ou é pouco? Não é muito. A mim, é muito total, mas do dia é pouco, 15 minutos. Entendeu? Não é pouquinho, 15 minutos de manhã? Não dá para ficar 15 minutos adorando a Deus? Agora eu vou dar umas ideias como orar, tá bom? Porque às vezes a gente não sabe o que falar, não é verdade? Mas, diga comigo assim, sempre começar a oração adorando a Deus. Então você não começa pedindo, tá bom? Você sempre começa adorando a Deus. Eu posso dar um exemplo de alguém adorando a Deus? No Salmo 18, o versículo 2. E eu vou esperar você abrir isso aí, que dá para abrir. O Salmo está bem no meio da Bíblia, tá? Não precisa olhar no index, pode abrir bem no meio que você vai achar o Salmo. Psalm 18, verse 2. Eu vou ler em inglês com você, mas eu quero ler também em português. Isso aqui vale para os adultos. Se você está tendo dificuldade de orar, eu queria sugerir você começar a sua oração com esse versículo. 18, verse 2. Ok? Aliás, você pode ler o verso 1 e o 2. Você pode ficar falando essas coisas para Deus. Olha quantas coisas você pode falar para Deus quando você começa a orar. No verse 1 diz, I love you, Lord, my strength. Look, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold. You see how many things he called God? Você viu quantas coisas ele falou para Deus? Se você ficar falando essas coisas para Deus no começo da oração, você já está fazendo uma oração de adoração. Olha, eu te amo, ó Senhor, força minha. Você está começando um momento de oração. E vocês sabem que eu gosto de falar para a gente orar em pé, né? A gente orar andando, para a gente não dormir. Senhor, o Senhor é a minha rocha. O senhor sabia que o Senhor é minha rocha? Eu queria falar de novo, o Senhor é minha rocha. E não é só isso não, quer saber? O Senhor é a minha fortaleza. E tem mais uma coisa, o Senhor é o meu libertador. Se é uma pessoa que me liberta, é o Senhor. E quer saber mais? Ó Deus, você é o meu rochedo. Sabe aquele lugar onde eu me escondo, onde eu me refugio? Você sabia que Deus gosta de ouvir essas coisas? E Deus quer saber mais? Você é o meu escudo. Isso é, você é aquele que me defende. Ó Deus, e você é a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Uau! That's a beautiful prayer. You start your prayer praising God. Você começa a sua oração adorando a Deus, ok? Quem aqui começa a oração adorando? Todo mundo? Quem começa pedindo? Oh Deus, eu vim aqui pedir. Às vezes a gente começa pedindo, right? Não, você começa adorando a Deus. Segunda sugestão é você começar a agradecer pelas coisas que Deus já deu para você, ok? God, I want to thank you for my family, my school, my health, my brothers. Even though it's so annoying, I thank you for him. Senhor, eu quero te agradecer pela surra que mamãe me deu ontem. Oh, não, vai ser falar isso. Jesus, eu quero te agradecer pelos meus teachers, eu quero te agradecer pela minha escola, pela minha igreja, pela tia Gorete que me ensinou a dançar, eu quero te agradecer pela pastora Gel, eu quero te agradecer, e você adora a Deus e depois você agradece. Sabia que já passou uns 10 minutos já nessa oração? Se você ficar adorando, depois agradecendo. Agora eu vou dar uma dica para todo mundo melhorar a sua vida de oração. Uma dica muito boa é você pegar um caderno e escrever as coisas que você quer falar com Deus.
você quer pedir para Deus? Ainda mais agora em dezembro, né, que a gente está fazendo lista de presentes. Yeah. So, você sabia que Deus gosta que a gente escreva coisas para Ele? Quem sabia disso? Eu gosto de escrever coisas para Deus. E o fim do ano é um momento bom de você escrever dreams e goals. I remember I used to write them in the last page of my Bible. When I was a teenager, I used to write things in the last page of my Bible. Things that I want God to do for me. Coisas que eu queria que Deus fizesse para mim. E muitas daquelas coisas eu via Deus fazer no próximo ano. Eu queria pedir, dar a oportunidade para vocês escrever algumas coisas que você quer que Deus faça em 2023. Todo mundo tem alguma coisa que você quer que Deus faça o ano que vem? Eu quero sugerir você colocar num papel e colocar dentro da sua Bíblia, e você orar aquelas coisas, e você trazer aqui para a gente orar no dia 31 de dezembro, o último dia do ano. Coloca um propósito, coloca um desejo, coloca um alvo. Os adultos, eu vou fazer um desafio para os adultos. Uma coisa que talvez você não sabe, você vai ficar feliz em saber hoje, se é que você não sabia, é que todo ano novo que entra, Deus gostaria de nos abençoar mais em todas as áreas, inclusive financeiramente. E os adultos podem fazer a continha de quanto você tem ganhado por ano nos últimos 5 anos. E você pode falar para Deus assim, que tal um aumento de 20% aí? Sabia que é assim que eu converso com Deus sobre finanças? Eu faço um cálculo que deu aí os anos passados e eu falo, o que você acha de colocar mais $20 mil em cima disso aí? E Deus, uau, que bom que você está pensando isso, porque eu também estava pensando isso, mas você pediu só 20, pediu 40, mas você já pediu 20, então vai 20. Eu estou falando sério. Você aí que tem os seus business, quem tem um propósito de melhorar financeiramente, que quer que Deus abençoe você, mas você combinou isso com Ele? Você tem um schedule, você tem um business, você está ganhando quanto por ano? Porque aqui na América não é igual ao Brasil, a gente fala é por ano, né? O negócio aqui é por ano. Então, quanto é por ano? Quem já está na casa dos 100 mil aí por ano, fala para Deus assim, que tal a gente ir para 120, 2023? Ok? Ninguém disse amém, ninguém quer dinheiro, tá bom, that's fine. Então faz um propósito com Deus, tá? Porque Ele quer te abençoar. Agora eu queria dar uma sugestão do número 4, é o que orar. Número 3, alguém diga comigo assim, sempre orar por mim. Quando você for orar, você fala com Deus, Deus, aqui é o Lucas, chegou, e eu vim orar, eu vim falar com o Senhor. Ô Senhor, como que o Senhor quer abençoar o Lucas? Não, aqui é o Brian, Senhor, aqui é o Brian, eu estou vindo orar, o Senhor sabe, eu quero ser isso, eu quero fazer isso. Senhor, o que o Senhor quer que eu melhore? Senhor, aqui é o Christopher. E eu estou entrando no college, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe a mim. O que o Senhor quer fazer em mim? Alguém diz comigo assim, the prayer of me. Isso é, prayer of me, orar por mim. Can I show you this in the Bible? The prayer of me, a oração do me. Vamos lá, os adultos já sabem, mas as crianças. Abre aí no Salmo 139. Porque eu quero que você aprenda a orar por você. Eu sei que você pode orar pelos seus pais, pode orar pelos seus tios, pela vovó e um monte de outras coisas, mas principalmente, a coisa principal é você orar por você, tá bom? Psalm 139. 139. O Salmo está bem no meio da Bíblia, right? 139, verse 24, 23 and 24, os últimos 2 verses, os últimos 2 versículos do Psalm 139 says like this, 23 and 24. Search me, O God, and know my heart. Test me. Okay? I'm emphasizing the me because I'm talking about the prayer of me. Because I'm praying for me. Okay?
Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Pause. Alguém aqui tem pensamentos de ansiedade às vezes? Alguém fica ansioso às vezes? Anxious? Talk to God about it. And say to God, search my thoughts. Search my anxious thoughts. That's the prayer of me. A oração que você faz por você. Verse 24. See if there is any offensive way in me. Not in my brother. Not in my sister. But in me. And lead me in the way everlasting. So, Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Não o da minha mulher. Não do meu patrão. Prova-me. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me. Gente, eu insisto nesse ponto. Aprenda a orar por você. Please, 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 please. Pray for you. Pray for yourself. Right? Ore pelas coisas que você quer que Deus mude em você. Alguém aqui tem alguma coisa que você quer que Deus mude em você? Eu tenho. Só você tem que falar com Deus sobre essas coisas, tá? Pede para Ele fazer isso. Pede para Ele mudar. Eu aprendi isso na escola de oração e mudou muito minha vida. Que bom. Que bom, fantástico. Orando por você, né? That's great. Fico feliz de saber. Porque para mim é uma das orações mais importantes. E é a oração da Bíblia. Quando você vê as orações de Davi, ele ora por ele. Can we do? Não, já fizemos isso na escola de oração. Senão eu vou terminar dando uma escola de oração aqui. Vamos embora. So, o que você leva para o momento de oração? Alguém diz comigo, eu levo a Bíblia. Para quê? Para ela ficar lá em cima, só olhando para ela? Não. Porque eu posso começar a orar com o Salmo 18. Lembra do Salmo 18? You are my strength, you are my power, you are my refuge. Lord, I love you. Lord. So, eu levo a Bíblia para poder orar as palavras da Bíblia. Alguém diz comigo assim, quando eu não sei o que falar na oração, eu oro a Bíblia. That's it. Às vezes eu vou ficar 15 minutos com Deus, mas eu não estou tendo palavras para falar. Já sei, vou orar o Salmo 18. Ou então eu vou orar o Salmo 51. E tem várias orações no Salmo 51. Né? O Salmo 51 ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, o versículo 10. Né? E renova em mim um espírito inabalável. So, você está orando por você. Só no Salmo 51 eu contei 17 vezes em que Davi ora por ele ora por si mesmo. Eu levo a Bíblia, eu levo um caderno para o momento de oração. Gente, honestly, eu sempre escrevo alguma coisa no meu momento de oração, tá? Deus fala alguma coisa, eu sempre tenho uma oração nova. Deus me mostra uma área que eu preciso escrever. Às vezes Ele me dá um versículo, eu escrevo. Leva o caderninho de oração. Quem tem caderninho de oração? Book prayer. That's very good. Vocês que não têm um caderninho, busca um caderninho de oração. E quando você for orar, leva a Bíblia, leva o caderninho, leva uma caneta, escreve as coisas que... Alguém diz comigo só mais uma vez, Deus gosta de receber cartinha. He does. Só uma dúvida aqui, só para deixar claro, o senhor falou em anotação, seria durante a oração, após a oração? Durante a oração. Eu paro a minha oração para escrever. Yeah. Pô, digamos, eu chego aqui e começo a adorar a Deus. Eu não tenho nada assim em mente. Só que estou adorando, aí de repente Deus me leva a orar por uma coisa. E aí eu percebo que Ele me deu uma oração nova, que eu não estava, mas que coisa incrível. Aí eu vou lá e escrevo, porque eu não quero perder aquilo. Porque se eu sair desse momento de oração, eu vou esquecer. Quando eu vier amanhã, eu não vou lembrar. E sabe o que eu faço? Eu anoto as orações do mês. Eu tenho umas folhinhas assim, eu anoto a oração do mês, e aí eu grampeio as folhinhas. E às vezes quando eu saio de férias, um dos meus hobbies é pegar as orações e ler o que eu orei
naqueles meses? O que eu orei nos últimos 3 meses? É incrível encontrar as coisas que Deus veio falando comigo naqueles 3 meses de oração. Eu não anoto todas as orações que eu faço, eu anoto aquelas orações especiais, aquilo que é novo, aquilo que, olha, eu não tinha pensado nisso e agora veio essa revelação, uma oração revelada, entendeu? Eu gosto de fazer isso, é muito precioso. Agora, eu quero terminar essa parte da oração falando da folhinha de oração que eu terminei esquecendo de trazer. Quem lembra daquela folhinha que eu apresentei, onde você marca o tempo de oração? Good. Você pode marcar o seu tempo de oração no seu telefone, você pode marcar no seu caderno de oração. Mas alguém diz comigo assim, por favor, marcar o meu tempo de oração. Se você não marcar, como é que você vai saber? Ah, era quinta-feira, quanto que eu orei mesmo? Eu acho que foi 10 minutos. Quinta-feira, e terça-feira? Eu nem lembro mais. Por que você não lembra? Você não marcou. Eu termino de orar, deu 1 hora certinho, eu vou lá e coloco 1 hora. Hoje melhorou, foi 1h30. Glória, 1h30. Quando você marca o seu tempo, aí quando termina a semana, você vai e conta. Segunda-feira foi 15 minutos, terça-feira foi meia hora, quarta-feira foi mais 15 minutos, já deu 2 horas. E aí você conta no final da semana, você começa a ver o tanto de horas que você começou a orar, entendeu? E aí você vai e fala assim, uau, mês passado eu orei 8 horas, que bênção. Quer saber? Esse mês eu vou orar 10. Mas a única coisa que você sabe é porque você anotou. Você pode usar a folhinha que eu tenho, e quem quiser uma folhinha pode me pedir, mas você pode anotar no seu telefone. A pastora Gel, ela não usa minha folhinha, me deixa triste. Ela anota no telefone. E ela tem as contas dela lá, o importante é você anotar. Agora eu vou falar uma palavra que agora eu vou falar como se todo mundo aqui fosse adulto. Que agora eu vou falar como se todo mundo fosse adulto e como se todo mundo fosse obreiro da igreja. Por exemplo, quem já trabalha na dança da igreja? Levanta a mão, por favor. Danças. Ok. Melissa também, né? Você não levantou a mão? Alright. Vocês também, né? Sabia que vocês têm uma coisa para fazer que vocês não estão fazendo? Todas as pessoas que trabalham aqui na igreja são chamados obreiros. Não é? Você dança na igreja? Então você é obreira. Você dança na igreja? Você é obreira. Ok? Alguém diz comigo assim, eu sou obreiro. Então você vai ter que vir para a reunião de obreiros. Você vai ter que vir para a conferência de obreiros. A partir da próxima conferência de obreiros, todos os participantes de qualquer ministério da igreja, seja coreografia, dança, louvor, crianças, estão convocados, não é convidados, é convocados para estar na reunião de obreiros. E sabe qual um dos compromissos dos obreiros? Eles têm que mandar para mim a folhinha de oração no final do mês. Imagina isso, vai ser uma bênção. Você anotar suas horas de oração, aí você passa um text para mim no WhatsApp. Eu orei 10 horas, pastor. Aí eu faço assim, beleza, Deus abençoe sua vida de oração. Os obreiros da igreja têm que mandar a folhinha de oração. Então, alguém diz comigo, começa a anotar. Começa a anotar. Porque você, por exemplo, a Milene canta no louvor, certo? O que ela faz todo mês? Ela manda para mim a folhinha de oração. E pergunta para ela. That's right. Sua mãe canta no louvor também. Pergunta para ela o que ela faz. Ela manda a folhinha de oração. Ok? Então tá bom. Agora eu vou abrir 10 minutos para pergunta, que eu sei que não vai ter. Desculpa, estou brincando. Realmente, é uma alegria estar com vocês. Eu só quero que vocês tenham certeza que você não deixe de ouvir o vídeo todo. Todo mundo promete que vai ouvir? Assim, que você já ouviu, né? Quem não ouviu, por favor, veja o vídeo todo. É a única coisa que eu vou pedir antes do batismo. Agora, dúvidas, qualquer que seja,
Posso vir de sapato alto para o batismo? Pode. Só não vai poder entrar na água com ele. Qualquer pergunta, alguém tem? Não, você pode vestir a roupa normal que vem para o culto, porque o batismo vai ser depois do culto. Ou você pode, tipo assim, não, eu quero usar essa roupa no batismo. Aí você pode ir no banheiro e trocar. Só que você tem que lembrar sempre de trazer uma muda para trocar, porque vai molhar aquela, né? Então, uma coisa que não pode esquecer é trazer toalha para você se secar e trocar no banheiro, tá? E trazer uma roupa para você poder ir para casa depois do batismo, porque vai molhar tudo. Vai ser passando esse domingo no outro, no dia 27, tá? Vai ser no culto domingo de manhã, a gente vai terminar o culto um pouquinho mais cedo, descer para o primeiro andar e batizar ali. Então, você sabe, né? Batizou ali, você já pode ir no banheiro ali mesmo e trocar a sua roupa e você está batizado. E então, no domingo seguinte, você já vai vir ao culto da Santa Ceia e você vai receber o certificado do batismo, tá? Você vai receber um quadrinho com o certificado, levar para casa, colocar lá onde você quiser colocar no seu quarto. Mais uma pergunta. Durante o batismo a gente vai usar roupa branca? Sim, por cima da roupa que você, né, veio para a igreja, você vai receber aquela... E a gente vai ter aqui a bata para você colocar, e a gente vai ficar tudo juntinho lá, de branquinho, vai ficar bonito. Tirar foto, e aí a gente vai batizando e a água vai estar quentinha, viu, gente? A gente comprou uma bomba para aquecer a água, vai estar quentinho, a gente make sure que vai estar quentinho. Yeah. Eu e o Jorge estamos trabalhando aí para que a água esteja bem quentinha. Honestly, não tem mais mistério nenhum, não tem assim nada específico que tenha para falar. Eu queria parabenizar as crianças pela decisão de amar Jesus, de servir o Senhor e de estar na casa do Senhor. Queria só fazer uma pergunta aqui, um assunto que eu não coloquei aqui. Quem vai ficar triste porque você está batizando? Quem vai ficar triste porque você está batizando? Sabia? Vai ficar triste. Triste, triste. Então você tem que ter cuidado para ele não ficar aprontando, tá bom? Vigiar, ter cuidado, especialmente antes do batismo, tá? Para você não ficar triste, para você não desistir, ok? E depois do batismo também, porque é um compromisso que você está fazendo com Deus, que Deus está ficando muito feliz, mas o inimigo vai ficar triste com você. Gente, claro, por favor. Quando eu conversei com o senhor sobre se eu podia batizar novamente, né, passou uns dias depois, né, como diz o inimigo, ele me acusou, porque eu ia batizar de novo. Ele falou comigo, porque as pessoas vão te acusar porque você está batizando novamente, né? Então eu falei assim, no momento eu falei, então você não sabe, eu não vou batizar mais. Aí eu conversei com minha esposa, eu falei com ela, não, então você vai ter que tomar a decisão certa, correta de batizar mesmo. Parabéns que você tomou, porque o inimigo já estava tentando fazer você desistir, não é? Vocês viram aí, crianças? O inimigo tenta fazer a gente desistir, certo? As crianças aqui, uma pergunta. Você já viu algum momento em que você percebeu que era o diabo que estava falando com você? Ele fala com todos nós, né? Outra pergunta. O que você fez? Repreendeu ele? Mandou ele calar a boca? Sério? Você tem que mandar ele calar a boca. Na sua cabeça. Aquele pensamento, aquela coisa.
Sabe? Você, cala a boca, diabo. Vai lá para o teu lugar. Aqui não vai falar na minha cabeça, não. A gente tem que realmente fazer isso. Mandar ele calar a boca. Alguém fala assim comigo, na minha cabeça, só a voz de Jesus. Pois é, mas às vezes ele entra e quer falar, então você tem que mandar ele calar a boca, entendeu? Ele fala assim, vai lá e faz aquela coisa errada. Right? Sua mãe mandou ele fazer um negócio, não faz agora não, faz depois. É ele. Porque aí depois você esquece, aí você não faz, aí depois sua mãe fica triste, o seu pai, aí vai brigar com você. Aí eu não tenho mais nada para falar, não. Eu já falei tudo que eu tinha. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Todos vocês estão preparados para o batismo. Parabéns, irmão Ademir, por não desistir. Irmã Adriele, parabéns de você seguir adiante. Porque Deus é contigo. E você está fazendo a sua parte. E todos vocês que estão aqui vão começar um novo momento, uma nova etapa na sua vida. Um dos maiores privilégios é a gente participar da Santa Ceia, é a gente estar, não é, na mesa do Senhor e participar da sua mesa, ok? Vamos, sim, claro. Sim. Yes. Coloca o envelope, coloca no seu nome. Pode ser também, você pode escolher como você quer fazer. Sim. Vários irmãos que trabalham em construção, às vezes você demora um tempo para receber de um trabalho que está fazendo, 3 semanas para fazer o trabalho, depois que o patrão pagou, que você tirou os gastos, que você fez. Sim, você coloca o seu nome, a quantidade, e ali vai para o relatório, porque é feito um relatório. Isso, e toda semana é feito um relatório onde é colocado os nomes das pessoas lá e é tudo lançado em relatório, ok? E aí a gente pode ver esses relatórios, eles são disponíveis para que as pessoas possam ver, entendeu? Eles são públicos, eles são disponíveis para que as pessoas possam ver. Yeah. Sem problema, você dá na outra semana. Isso. Essa é uma outra maneira, estratégia para a gente, que eu gosto de querer dar certo. Tipo assim, isso seria bom esperar uma quinzena e mandar tudo, ou seria um mês, ou outra vez pelo aplicativo? Você escolhe. Não tem uma... Você escolhe. Se você, entendeu, ele não pagou e não deu para trazer domingo, você traz do outro, sem problema. Entendeu? Agora, vocês sabem que a igreja tem um aplicativo do Venmo, né? Se você baixar o app, o aplicativo, só que nós tivemos um problema, lá em Marlboro, graças a Deus não, mas aqui nós tivemos um problema na conta do Venmo, alguém tentou entrar na minha conta, não sei por que tentaram entrar na conta da igreja, e eles fecharam a nossa conta, e depois, para reabrir a nossa conta, eles não deixaram abrir no nome da igreja. Eles deixaram abrir no meu nome, porque estava o meu telefone. Então, quando você for entregar o dízimo, você procura o meu nome, mas a conta não é minha, é a conta da igreja, entendeu? Porque a conta bancária que está lá é a conta da igreja. Então, quando você deposita lá, é Daniel Luiz de Souza. Eu ainda estou conversando com o Venmo para eles abrirem uma conta de business para nós. Mas por causa desse problema todo, eles não fizeram isso até hoje. Você tem o Venmo que você pode contribuir lá, e todos os lançamentos do Venmo vão para o relatório, está tudo certinho lá, gravadinho lá, tá bom? Meus irmãos, parabéns por vocês estarem aqui, bom ver o rostinho de vocês, obrigado a vocês que vieram lá de Marlboro para cá, essa sexta-feira, passando esse domingo no outro, traga a sua toalha, a sua muda de roupa para você trocar, tá? Se você quiser vir com uma roupa para o culto e botar uma outra para batizar e depois trocar ela de novo, como você quiser. Mas se você quiser batizar com a roupa que você vem para o culto, você pode batizar com ela também. Tá? A gente só não vai entrar de sapato lá. A gente vai tirar nem de meia, tá?
Não precisa, não. Tira, a gente vai entrar descalços, tá bom? Sem meia e sem sapato. Vamos orar então, para a gente ir para casa, tomar um café? Então vamos. Vamos orar, porque amanhã ainda é sábado, alguém talvez ainda vai trabalhar. Eu queria pedir vocês para vir aqui na frente. Dá para vir? Por favor, faz uma rodinha rápida aqui para a gente agradecer a Jesus. Faz uma rodinha aqui, por favor. Assim. Isso. Obrigado aos pais de terem a paciência de vir. Eu queria que os pais tivessem vindo para que você pudesse... alguma coisa que a criança não entendeu, você poder explicar para ela direitinho. Mais uma vez, parabéns por todos os adolescentes e jovens e crianças e os irmãos adultos que decidiram se batizar, como o irmão Ademir. E eu não sei porque a Andréia não está aqui, mas ela pediu para batizar novamente. E, bem, mas como ela já batizou, ela vai batizar novamente, ela já é batizada, mas ela pediu para batizar, entendeu? Deixa eu falar para vocês, não é necessário batizar 2 vezes, tá? Se batizou 1 é válido, mas às vezes a pessoa quer fazer isso, entendeu? Então, também não posso proibir se você quer fazer, entende? Mas, vamos dar as mãos. Põe o bracinho aqui. Senhor, muito obrigado pelos teus filhos que cresceram na tua casa e que chegaram há pouco tempo também na tua casa. E hoje nós estamos celebrando a decisão deles de batizar. Eles estão cumprindo a palavra do Senhor, a ordem que o Senhor deu, que nós batizássemos os irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo cada adulto que está aqui, cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente que está aqui. Eu abençoo agora, eu cubro com o sangue de Jesus. Cada uma dessas ovelhas preciosas sejam cobertas agora com o sangue de Jesus. Eu proíbo toda seta do inimigo, eu proíbo todo ataque, eu proíbo toda intenção do inimigo, eu proíbo agora. Satanás, estou falando com você, eu te proíbo nestas ovelhas, eu as escondo debaixo do sangue de Jesus. A mente dessas crianças, desses adultos, sejam escondidos debaixo do sangue, até o dia do batismo sejam protegidos. Eu abençoo, aquele dia vai ser um dia de alegria, de paz, eu cancelo todos os impedimentos que você possa tentar colocar na vida deles. Eu agora libero os anjos do Senhor para abençoar estas crianças a orar em casa, a obedecer seus pais, aos adultos a ter um tempo de oração com o Senhor, crescer na palavra. Eu abençoo a tua igreja. Senhor, abençoa estes novos membros da igreja Bethesda. Com carinho, com amor, nós os recebemos aqui, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, amados. Uma boa noite. Deus abençoe.